este lugar, amém, meu irmão? É a tua casa, a nossa casa, a casa do Pai, amém? Glórias a Deus. Agora pegue aí a palavra do Senhor, amém? E abra comigo lá no livro do profeta Ezequiel, amém? Capítulo 33, amém? Santo é o Senhor. Ezequiel, glória a Deus, 33, e nós vamos ler o versículo 24, amém? Glória a Deus, pegue aí a Bíblia, seu smartphone, glória a Deus, amém? E vamos acompanhar a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Graças a Deus, não tem misericórdia aí. Amém. Diz o seguinte, queridos. Aleluia. Eu vou ler o 23 para fazer contexto aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e comece a aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude, diga para Ele: Senhor, fala comigo nesta manhã. Oh Deus vivo, Deus santo, Deus de glória, Deus de maravilha, Deus de santidade. Meu Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, o teu povo. Senhor, que esta palavra agora ela vá, meu Deus, ela cumpra, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar. Amém, amados, glórias a Deus. Queridos, quando nós começamos a servir ao Senhor, nós colocamos nas mãos do Senhor a nossa vida familiar, nossa saúde, nossa vida espiritual, amém? E nós colocamos também nas mãos do Senhor a nossa vida financeira. Amém? E o Senhor, Ele nos dirige, o Senhor, Ele fala conosco, o Senhor, Ele vem ministrar ao nosso coração aquilo que deve ser feito, amém? Nós deixamos este primeiro dia, este primeiro domingo do mês para estar falando sobre finanças. Por quê, pastora? Porque nós precisamos ser ensinados pela palavra do Senhor, amém? Enquanto eu não conhecia a palavra do Senhor concernente a ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, eu fazia de qualquer jeito, amém? Mas quando o meu coração se abriu, quando eu ouvi uma palavra, eu recebi, aí o Senhor começou a mostrar, o Senhor começou a direcionar, amém? E aí os resultados são diferentes. O que está dizendo aqui o Senhor? Com quem que Ele está falando? Ele está falando com o profeta Ezequiel, que recebe as pessoas, que ora por elas, que intercede por elas, né? E ele está dizendo aqui: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra falam dizendo: Abraão era um só e possuiu a terra, amém? Nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Ou seja, Abraão sozinho, ele conseguiu muita coisa,
imagine nós, amém? Mas olha a resposta de Deus aqui a esse desejo deste povo. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, levantai os vossos olhos para os vossos ídolos, derramai sangue inocente, e porventura vão possuir a terra? É Deus perguntando. Vós vos estribais sob a espada, cometeis abominação, cada um contamina a mulher do seu próximo, e vocês vão possuir a terra, tem certeza? Ou seja, amado, o que o Senhor está falando não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, amém? Não é por força, não é por violência que a pessoa ela pode se tornar uma pessoa próspera, amém? Não é, amém? Glórias a Deus. A pessoa pode até tentar, ela pode até fazer da maneira errada, ela pode até não obedecer ao Senhor ou nem servi-lo e fazer de qualquer jeito, mas o problema chega, amém? A dificuldade chega, glória a Deus. Fez certo, fez como o Senhor Ele ordenou, tudo bem. Fez de qualquer jeito, vou conseguir, acabou, o fulano conseguiu, a fulana conseguiu, e eu também vou conseguir, vou fazer do meu jeito. O que o Senhor diz, não é dessa forma, amém, amado? Bendito é o nome do Senhor. Veja bem, queridos, quando Abraão precisou se separar de Ló, porque já não cabia mais, né? Onde eles estavam, não cabia mais o gado de cada um deles, e os que cuidavam, né, os pastores do gado, das ovelhas ali, eles começaram a ter problemas, porque era muito gado para um espaço que já não conseguia mais comportá-los. Aí eles precisam se separar, amém? E aí Abraão diz para Ló: olha, é o seguinte, nós precisamos separar, já não dá mais para trabalhar junto, né? Por causa da terra em que estamos, então precisamos nos separar. Mas você faz o seguinte, você vai escolher para onde você quer ir. E a palavra diz que Ló olhou e ele viu toda a campina do Jordão, que era maravilhosa antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E ele disse: é para lá que eu vou. Lá tem coisas para mim, tem plantação, lá tem o alimento para o gado, lá tem águas, lá tem maravilha, é para lá que eu vou. Agora veja que coisa interessante, quem é que tinha que primeiro escolher? Era o Abraão. Por quê? Porque ele era tio, ou seja, tinha autoridade sobre Ló. E além de ser tio, era o mais velho, amém? Mas ele simplesmente olha, contempla e ele espera, amém, amados? Glórias ao nome do Senhor. Aquele que tem uma intimidade com Deus, ele não se apressa, o que é dele vem, o que é dele chega. No momento do Senhor, ele é abençoado, amém? Não precisamos correr, olha, tem uma vaga aqui, olha, eu vou disputar com 60, com 150, não importa, o Senhor vai me colocar no lugar que eu preciso, né? Amém, amados? Você vai ter que se esforçar, claro, eu vou ter que trabalhar, eu vou estudar, eu vou batalhar, mas eu não vou me desesperar, amém? Porque aquilo que o Senhor tem para mim vai vir, aquilo que o Senhor preparou para mim vai chegar. Então Abraão, ele está bem tranquilo, amém? E depois
olhou lá Campinas, já pegou lá a família, já pegou o que ele tinha e foi para aquele lugar, e Abraão ficou ali. E quando ele está ali, o Senhor chega para falar com ele. Oh glória, aleluia. Espera, porque o Senhor vai chegar. Ele vai chegar nessa situação aí, Ele vai chegar nessa necessidade, e você vai ver o agir de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu te louvo, papai. Capítulo 13, livro de Gênesis, vamos ver lá? Glória a Deus. Olha aqui que coisa tremenda, amados. Bendito é o nome do Senhor. Verso 14 do capítulo 13 de Gênesis. E disse o Senhor a Abraão, quando? Depois que Ló se apartou dele, ou seja, Ló já resolveu o problema dele. Ele foi para onde ele achava que era bom, que ele ia prosperar, que ia ser uma maravilha. Agora o Senhor vai ter com Abraão. E olha o que ele diz aqui, aleluia. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está, para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Oh glória! E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a sua descendência. Olha para isso, amados. Abraão estava rico, tinha dinheiro, tinha gado, mas ele ainda não tinha nenhuma descendência. Ele não tinha filho, ele não tinha nada. Então ele recebe isso de Deus e ele confia nesta revelação de Deus. Ele confia naquilo que o Senhor falou. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E ele diz: levanta, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu darei. Amém, amados? Glórias a Deus. Ou seja, aquele que foi primeiro correndo que nem um doido, o Ló, ele se deu mal. Ele se deu muito mal. Ele, quando chegou ali em Sodoma, os varões ali eram pecadores, eram pessoas terríveis, eram pessoas complicadas. Amém? E eles saem. E eles têm que conviver ali, porque já escolheram. Não há mais volta. Amém? E você conhece a história. Glórias a Deus. E no que terminou essa escolha ali de Ló? E a palavra do Senhor diz o quê? E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou. Ele vivia de tenda em tenda, aqui e ali, mas agora ele vai habitar, agora ele vai ficar num lugar que ele recebeu por possessão. Amém? Junto aos carvalhais de Manre, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Agradeceu. Amém? Louvor ao Senhor. Bendito Deus. E além de essa vitória, além dessa bênção, e aí começa toda a vitória de Abraão, ele aprende, amado, a discernir. Essa semana o Senhor falou muito sobre isso. Que porta que nós vamos bater, que Deus que nós vamos servir. Amém? E o Senhor dá um discernimento para Abraão. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui, Gênesis capítulo 14, no verso 21. Glória a Deus. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens
ficarão contigo. Ou seja, me dá a tua família que eu te prospero. Amém? Me dá a tua família que eu abençoo você. Me dá a tua família que eu te cubro aí de ouro e de prata. Amém, amados? Bendito é o Senhor. Dá-me as almas e os bens ficam com você. Quantas pessoas elas têm passado por isso? Quantas pessoas têm recebido esse tipo de convite? Amém? Olha, vamos fazer uma coisinha qualquer aí, vai dar tudo certo. Amém? Ó, vamos entrar no negócio aí e vai dar certo. Você vai ganhar um dinheiro aí. Amém? Ah, muita gente já entrou. Sai dessa. Cuidado, porque um dia a conta chega. Amém, amado? Bendito é o nome do Senhor. A palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Não adianta a pessoa ir e ela fazer negócios ilícitos, ela se envolver com pessoas erradas, ela perde a dignidade. Ela perde a família muitas vezes. Amém? Oh, papai. Então, Abraão, o que você me diz? Abraão olha para esse rei e diz o seguinte: eu levantei a minha mão ao Senhor, que possui todas as coisas, e eu te digo um negócio: eu não vou pegar teu nenhum cardaço para pôr numa sandália. Aleluia! Ou seja, amado, ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece de onde vem a prosperidade dele, ele conhece de onde vem aquele que prometeu a Abraão: esta terra será tua. É aqui que você vai ser abençoado. Glórias ao nome do Senhor. Para com esse negócio de olha, se aquele lá chegou, eu vou chegar. Não é assim, meu amado. Se aquela lá conseguiu, eu também vou conseguir. Não é desse jeito. Não é assim que o Senhor nos ensina. O que Ele nos diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, provai-me nisto: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém, amado? Às vezes a pessoa está ali desesperada atrás da bênção financeira e ela aceita compactuar com coisas erradas, com pessoas erradas. Não vai dar tudo certo no fim, vai dar tudo certo, até um dia que a casa cai, até um dia que o negócio não funciona mais. Amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. Sabe para quê? Para que você não diga: eu enriqueci a Abraão. Amados, quantas pessoas nós vemos, artistas, que fizeram pactos, amém? Para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter seguidores. Hoje em dia esse negócio de seguidores está uma caca, né? Misericórdia. Amém? Ai, estou seguindo fulano de tal. Você tem que seguir Jesus. Eu tenho que seguir Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amado?
olha, se não me seguirem aí no meu Instagram, misericórdia. Amém. Que silêncio. Oh, papai. Quando você segue Jesus, você não tem problema nenhum. Sabe? Às vezes você desce de um carro, alguma coisa, ou encontra com alguém e despede, a pessoa fala, que Deus te acompanhe. Acompanhe não, ele vai à frente. Ele não vai me acompanhar de maneira alguma, ele vai na minha frente, onde já se viu. Amém? É um ditado normal, popular, mas está errado, porque o Senhor, Ele não segue ninguém não, Ele precisa ser seguido. Amém, glórias a Deus, bendito é o Senhor. Se tiver um problema do lado esquerdo, Ele vai ficar ao teu lado esquerdo para te proteger, ou do lado direito Ele vai ficar. Oh, bendito é o nome do Senhor, glórias a Deus. O único momento em que o Senhor, numa coluna de fogo, Ele precisou ficar atrás, foi do povo de Israel ali, porque o faraó estava vindo doido para pegar o povo. Ele falou, agora tem que segurar aqui. Glória a Deus, bendito é o Senhor, oh glória ao nome dEle, bendito és, papai. Então, meu amado, minha amada, nós temos que buscar ao Senhor e a orientação dEle, e está tudo aqui. Nós amamos profecias. Pastor, eu sou profeta. A gente ama a profecia de Deus. A gente ama a revelação de Deus, né? Domingo tivemos um culto aqui, né, pastora? Maravilhoso. Mas está tudo aqui. Tudo que você precisa. A Bíblia ensina até como construir uma casa. Amém? Eu vou te contar um negócio. Eu, um certo tempo, fui morar num lugar. Deixa de pagar aluguel, que legal, vamos para lá, tá? E a gente foi. E quando chegou, precisávamos construir a casa. E aí as pessoas que estavam comigo começaram a fazer a conta. Precisa comprar bloco, precisa comprar telha, nossa, precisa comprar as vigas. Aí alguém deu uma ideia maravilhosa. Vai lá no depósito, vê quanto que é a viga. É tal. Nossa, tudo isso? Mas a telha não fica sem viga, tem que comprar a viga. Aí alguém deu com uma ideia maravilhosa. Ali na frente tem um calipó. Vamos lá e vamos trazer uns eucalipto para cá. A gente faz as vigas e acabou. Estava bem nova na fé ainda, mas Senhor, lá do Sicília, isso é teu? Oh papai, eu busquei a palavra, e na palavra o Senhor disse, porque a pedra clamará lá da parede que ela foi colocada, e a viga vai clamar lá do alto. Ou seja, a viga vai dizer, oh, eu estou aqui, eu fui roubada. Amém, amados? Glória a Deus. Pastor, onde está isso? Vai lá para Abacuque que você vai achar. Mas eu ia economizar tanto dinheiro ali. Talvez você pense assim, amado.
Eu quero fazer isso, mas se eu fizer dessa forma, vai sobrar um dinheirão. E se eu fizer assim, vai me apertar mais. Quem é que é o teu Deus? Quem é que é aquele que provê tudo o que você precisa? Amém. Aleluia. Havia a pessoa diz, se eu entregar o dízimo, pastora, se eu devolver o dízimo, eu não pago a luz, não pago a água. Não. De maneira alguma. Sabe como que eu faço? Senhor, aqui está o teu. Agora eu tenho que pagar isso. O do Senhor é entregue. Amém? E Ele não me deixa ficar envergonhado. E não vai deixar você ficar. Amém, amado? Glória a Deus. Compramos lá as vigas e levantamos lá um casebre para morar dentro. Mas a gente precisava prosperar, não tinha jeito. Aí um dia um dos meus irmãos foram lá, não sei se o mais novo ou o mais velho, depois de mim. Não lembro quem foi. Porque a gente ficou sabendo que um tal lugar lá, uma tal pessoa, tinha uns bois meio enrustidos, que a gente podia pegar e vender as carnes. Amém, amado? Pastor, isso aconteceu quando? Há mais de 30 anos atrás, mas o Senhor mandou te contar hoje. Então é sério. Então tem coisa acontecendo aí. Amém? E aí apareceu o meu irmão. E vamos lá comprar os boi? Jesus. Aquilo que não é de Deus, amado, dá um negócio, dá uma espécie de uma coceira, um incômodo, e você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Palavra de Deus de novo. Bem-aventurado você que dá liberdade ao pé do boi, ou seja, solta o boi do homem. Aí o meu irmão começou a rir e ele disse assim, poxa, ele só faltou falar assim, e você, está fazendo o que aqui? Não sei qual dos dois que foi, mas foi muito engraçado. Amados, instrução de Deus. Por quê? Porque ia dar errado. Por quê? Porque eu tinha começado a servir ao Senhor e eu ia olhar ali para a trave da minha parede, da minha casa, e eu ia lembrar que aquilo foi roubado. Eu podia ter muito dinheiro com aquela venda daquelas carnes, mas eu ia lembrar que aquilo era um negócio ilícito. O Senhor disse, você faz se você quiser, mas que está errado, tá. Vou apanhar hoje, Jesus. Você faz se você quiser, mas que está errado, tá. Não sei para quem, se vira aí com Deus. Amém, igreja? Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor de Israel. Vamos mudar essa história. Vamos crer mais em Deus. Vamos ser mais fiel com Deus. Amém, amado? Queridos, é interessante, é maravilhoso, isso é muito bom, porque às vezes você está parece que você está meio desligado de Deus, parece que a tomada foi desligada, mas de repente Deus faz algo tão tremendo. Aleluia. Certo dia eu estava em casa, e eu estava mexendo com os negócios de cimento, de gesso, uma coisa bem assim, e depois eu tinha que botar aquilo fora,
Aí vinha passando um caminhão de lixo. Olha para isso, amados. Como o Senhor se preocupa com você. Falei, tá bom, eu pego isso aqui, eu levo para o caminhão do lixo e pronto. Sabe aqueles, passava assim, né, aqueles caminhões que faz, pega. Ele moe lixo, ele moe caixa, ele moe. Na hora de moer aquele cimento, imagina que eles iam me xingar. O Senhor falou, coloca no lugar devido. Amém? Pastora, você é santa? De jeito nenhum, sou igual a você. Só que eu presto atenção quando Deus fala. E eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de fazer errado. E entristecer o Espírito Santo. Amém? Vai comigo para Ezequiel não, para Lucas agora. Lucas capítulo 19. A bênção do Senhor é que enriquece, meu amado. E ela não te acrescenta dor nenhuma. O que o Senhor me dá, o que o Senhor te dá, não vem dor. Lucas 19. Eu posso ouvir um glória a Deus? É um silêncio mortal aí, igreja. Oh, papai! É bom quando o Senhor fala comigo e com você, né? Oh, glória! E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, amém? Só que este homem, ele era odiado pelas pessoas, odiado, as pessoas odiavam Zaqueu. E por que elas odiavam Zaqueu? Porque ele era um fiscal. E o que ele fazia? Ele cobrava impostos indevidos, né? No nosso tempo tem muito isso aí? Quem acha que tem? Meu amado, você fica feliz? Você vai lá, vai pagar o seu imposto. Que é isso, meu Deus? Amém? E ele cobrava esses impostos indevidos. E ele subornava as pessoas. E ele roubava as pessoas. E por conta disso ele era odiado. Mas um dia, acho que Jesus falou, eu vou aprontar uma para esse Zaqueu aí. Deixa eu encontrar com ele. Zaqueu começou a ver o Senhor Jesus andando com prostitutas, andando com mendigo. Ele começou a ver. E ele falou, vou conhecer quem é esse Jesus aí, né? Ele está sempre com mendigo, está sempre com prostituta, com esse pessoal aí que é a plebe, né? Vou conhecer ele. E que ideia que ele tem? Como ele é odiado pela multidão, e ele é muito pequeno, a estatura dele é muito baixa, ele faz o quê? Ele fala, eu vou subir numa árvore, quando Jesus passar por aqui, eu vou ver Jesus, vou ver quem ele é, vou matar minha curiosidade e acabou. E ele faz dessa forma. Aleluia. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E ele continuaria escondido.
glória. Ô glória, dá um glória aí, né, agora. Obrigado, Jesus. Então, quando Jesus, ele vai passando, ele tem que olhar para cima. Amém, amado? Jesus está lá. Ele só olhava para cima para orar, para buscar o Pai. Pai. Mas ele cismou que ele precisava olhar em cima daquela árvore. Amém, amado? E quando ele olha para cima daquela árvore, olha o que ele diz aqui: bendito é o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Amado, glória a Deus, aleluia. Acho que o Zaqueu falou: misericórdia, misericórdia. Eu só queria ver quem ele era. Eu não queria esse negócio de intimidade, não. Eu só queria saber, porque ele anda com essas pessoas aí, e eu queria saber quem é esse Jesus, esse famoso Jesus. Quem te deu o interesse de conhecer Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Agora você segura, porque é Ele que comanda a tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. E quando ele diz: olha, hoje eu vou pousar na tua casa, amado, tem tanta gente lá querendo incomodar Jesus, querendo que Jesus pelo menos olhe para elas. E Jesus chega para um pecador e diz: eu vou lá na tua casa. Sabe quando você fala: não vai não, está uma bagunça lá em casa. Vai não, está tudo fora do lugar. Bendito Deus, bendito é o nome do Senhor de Israel. Amados, a minha casa já teve drogas enfiadas na parede, armas, tudo que não prestava, porque assim eram as pessoas com quem eu convivia. E hoje, para a glória do nome do Senhor, se você encontrar uma revista na minha casa, vai ser glorificando o nome do Senhor. Não há nada, não há um papel de uma piadinha, não dá um negócio, não é uma coisinha assim, pastora, mas só não. As coisas na minha casa são santificadas ao Senhor. Amém? Ele muda a igreja, Ele transforma. Ele pega você do lixo, Ele pega você da rua, da sarjeta, do beco, e Ele diz: eu te lavo neste dia, eu lavo as tuas vestes, eu lavo a tua pele, eu lavo a tua carne, eu lavo o teu espírito, e eu te trago e digo: você é meu. Aleluia! Deus de glória. A casa de Zaqueu era cheia de coisa roubada, era cheia de negócios ilícitos. O Senhor podia chegar e dizer para ele: ô Zaqueu, é o seguinte, desce daí que a gente tem um papo para bater aí, desce. E aí, aquilo que você roubou, aquilo que você fez lá, aquilo que você economizou, deu um jeitinho e pegou daquela mulher, daquele outro. Mas o Senhor não envergonha ninguém. Mas Ele vai tão fundo. Ele vai tão fundo. Isso aqui, eu quero dormir na tua casa. O que ele está dizendo, o que ele está fazendo? O Zaqueu pensa: meu Deus, e agora o que eu faço?
amanhã, o que eu faço? Aleluia. Eu vivi um tempo, igreja, que eu não sabia se eu tinha mais medo da polícia ou dos marginais. Amém? Desse lugar onde a trave iria ser do Calipau. Mas o Senhor um dia falou: estou mudando a sua vida. E aqueles que fazem com que você fique numa situação dessa serão ceifados, se foram. Não importa, amado, como você chegou aqui. Não importa o que você tem vivido até hoje, não importa, não importa. Mas a partir do momento que você diz: eu quero Deus, Ele passa a tomar conta da tua vida. Amém? No momento que Ele diz: eu vou dormir lá na sua casa hoje, mas Senhor, não tem outro lugar para o Senhor ir, não, eu quero ir na sua casa hoje. Ele não precisava dizer para o Zaqueu: Zaqueu, tira isso, tira aquilo outro. Quando o povo ouve ele falar isso para Zaqueu, falará: um ladrão, roubador, enganador. Eu estou esperando aqui na fila com o meu comportamento 10. E ele nem olhou para mim, mas olha esse Zaqueu aí, olha o que ele vai fazer. Vai lá na casa dele. Oh, papai, deixa as pessoas olharem para você e glorificar a Deus pela tua vida. Deixa elas olharem para você e saber que Deus fez uma mudança, que Deus mudou, que Deus tirou o que era velho, Ele disse, ficou novo, tudo se fez novo. Por quê? Porque entrou Jesus com o sangue dele fazendo uma limpeza tremenda. Oh, glória! E hoje você pode ser uma nova criatura. Quando ele disse: desce, Zaqueu, eu vou lá na tua casa. Ele podia pensar: está tudo perdido. Hoje Jesus me pega, me entrega para as autoridades, conta quem eu sou, e acabou a minha vida. Mas não, a Bíblia diz que ele desceu, e ele recebeu Jesus com uma alegria, porque naquele momento o amor do Senhor entrou no coração daquele homem. Entrou no coração, entrou na alma dele. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E olha o que ele diz aqui: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Glórias ao nome do Senhor. Bendito Deus. Aí as pessoas olham e elas vão dizer: peraí, mas não era o roubador? Não era o todo errado, agora ficou santinho? Mas o Senhor olha para ele e diz algo lindo. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Glória ao nome do Senhor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito é o nome do Senhor. Eu acho que Jesus nem precisou ir mais na casa do Zaqueu, né? Amém? Zaqueu hoje, ô Zaqueu, passou lá um banho de misericórdia, está tudo certo já. Oh, amado, eu não conheço a tua vida, nem você a minha, mas Jesus conhece a mim e a você. Então nesta manhã, que essa palavra fique no seu coração, e que ela te incomode de tal forma
que se você não mudar o seu comportamento, você vai ter problemas para dormir, porque o Senhor vai ficar te incomodando. Ele quer você salvo, Ele quer você salva, Ele quer você limpo, Ele quer você limpa, Ele quer fazer você ir morar no céu. Bendito é o nome do Senhor, glórias a Deus. Aleluia. Tem gente falando, não sei o que eu vim fazer nessa igreja hoje. Olha aí, Jesus. Amém, amado. E o interessante é que se nós formos buscar o nome Zaqueu, que até então estava vivendo como uma pessoa ilícita, uma pessoa terrível, o nome dele era Justo. Zaqueu